Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Os homens cortando a árvore da Dona Aparecida. Calma, Dudu. Deve ser o pessoal da prefeitura podando a árvore. Podando a árvore? Como assim? Cortando a árvore. E por que eles fazem isso? Oi, você sabe me dizer por que as árvores devem ser podadas? Elas devem ser podadas quando alcançam alguma interferência, o caso de fiações ou alguma edificação que podem atrapalhar o seu crescimento. É porque fica mais bonita, ela dá mais presença, né? Para crescer e ficar mais bonita. Em primeiro lugar, aumenta a produção da árvore. Em segundo, pode manter o equilíbrio da árvore. E para a saúde da árvore também, então por isso a poda é importante. Fica mais florida. Mas será que a poda traz mesmo todos esses benefícios? E se traz, como será que isso acontece? Na teleaula de hoje você vai ver como os hormônios vegetais agem no crescimento das plantas e vai conhecer também várias técnicas de uso de hormônios nas produções agrícolas. Nós vamos conversar com o Fábio, que trabalha aqui na prefeitura e vai explicar que a poda de árvores deve ser feita por quem entende do assunto. Afinal de contas, por que as árvores devem ser podadas? Bom, as árvores são podadas por vários motivos. Mas para entender esses motivos, é importante saber como as plantas crescem. Como os outros seres vivos, as plantas são formadas por células e crescem quando essas células se alongam ou se multiplicam. Só que para estimular esse crescimento, a maioria dos seres vivos produz substâncias que induzem a multiplicação ou o alongamento das células. No caso das plantas, essas substâncias químicas são chamadas de hormônios vegetais. Por isso podamos as árvores, para controlar o seu crescimento, estimulando ou inibindo a ação desses hormônios. Em outras teleaulas, você já viu vários tipos de hormônios presentes no ser humano. Agora, você vai conhecer os hormônios vegetais, que são um pouco diferentes dos hormônios humanos na sua composição química e no seu modo de ação. Mas como os hormônios humanos, eles também têm como uma das suas principais funções regular o funcionamento do organismo. Outra coisa que você também já viu é que os hormônios dos seres humanos podem ter várias ações. E isso acontece também com os hormônios vegetais, que em alguns casos podem, por exemplo, fazer crescer o caule e inibir o crescimento da raiz. Pelo que o técnico da prefeitura me explicou, é preciso podar as árvores para que novos galhos cresçam. É o que eu imaginei. E o que a Dona Aparecida falou? Peraí, Dudu, deixa eu falar. E o técnico explicou por que precisa podar para que os galhos cresçam? Ele falou qualquer coisa sobre um hormônio chamado auxina. A auxina, como você já sabe, é um hormônio vegetal que é produzido principalmente no ápice do caule e tem como uma das suas principais funções alongar as células das plantas. Portanto, esse hormônio estimula o crescimento vertical das plantas, já que age principalmente nas regiões próximas ao ápice, onde é produzido. E conforme ele vai sendo transportado do caule em direção à raiz, vai sendo consumido pelos tecidos por onde passa, ou seja, vai agindo por toda a planta. Para entender melhor a ação da auxina na formação dos galhos, vamos observar o desenvolvimento de duas plantas da mesma espécie, sendo que uma delas não sofreu qualquer alteração e a outra teve o ápice do caule retirado. Passado algum tempo, como você pode ver, a planta que está intacta, com o ápice produzindo auxina, continua crescendo verticalmente e formando novas folhas. E a outra, que teve o ápice retirado, não cresce mais em altura. Suas folhas começam a cair e no lugar delas crescem novos galhos. De onde se conclui que a auxina inibe a formação de galhos. E é por isso que só quando o ápice é retirado que os galhos crescem. Mas por que ao retirar o ápice das plantas, os galhos começam a crescer? É que conforme a planta vai crescendo verticalmente, o ápice vai ficando cada vez mais afastado
da base do caule. Como consequência, a base vai receber cada vez menos auxina, já que vai estar mais distante do local onde esse hormônio é produzido. E aí, com a diminuição da auxina, os galhos na base começarão a crescer. Certo, mas se além de a gente podar o ápice, a gente também podar a extremidade dos galhos, o que acontece? Essa pergunta é interessante porque a auxina é produzida não só no ápice, mas também nas extremidades dos galhos. Isso significa que se cortarmos o ápice e as pontas dos galhos, novos galhos irão crescer. A copa vai ficar mais cheia, deixando a árvore mais frondosa. E com mais galhos, há mais gemas. Gemas? Sabia que as gemas são os locais onde surgem os botões das flores? Elas se localizam debaixo das folhas e podem dar origem a galhos ou flores, dependendo do estímulo do ambiente ou dos hormônios. Se a planta produz mais folhas, consequentemente, produzirá mais gemas, podendo assim formar mais flores. Pelo que a dona Aparecida me disse, eles podam as árvores para que cresçam mais galhos. E pra que mais galhos? Ah, Dudu, para que a árvore fique mais frondosa. E o que é isso? Acontece que se a árvore tiver mais galhos, ela vai ter mais folhas e mais gemas. Gemas? É, Dudu, gema. Gema é como se fosse um broto. É o lugar onde nascem as flores ou os galhos. E pra que mais flores? Ai, Dudu, pra que a árvore produza mais frutos. Ai, mãe, por que a senhora tá assim? Ó, eu só quero saber por que mais flores.